Stargirl é a mais nova série do DC Universe que também foi responsável por produções como Monstro do Pântano, Titãs e Patrulha do Destino, das quais nós fizemos a análise de todos os episódios aqui no canal. E adivinha só, é a mesma coisa que vai acontecer com a Sideral. I never thought there'd be another Starman. Stargirl. Shazukara! Antes de começar esse vídeo, é bom avisar que as nossas análises têm spoilers dos episódios, então se você ainda não assistiu, prossiga por sua conta e risco. Dito isso, eu preciso começar falando que com menos de 1 minuto de episódio eu já estava completamente apaixonado pela série. Se você acha que pelo fato dela ser uma série exibida pela CW vai ser uma daquelas produções cheias de enrolação, drama desnecessário e discurso motivacional em todo o episódio, tá bem enganado. Sideral já começa mostrando um embate entre a Sociedade da Justiça e a Sociedade da Injustiça, dois grupos clássicos da Era de Ouro dos quadrinhos. E em meio a esse combate colossal, temos Pat Dugan, o sidekick do Sideral original. A Sociedade da Justiça é derrotada, mas o Sideral diz que eles devem continuar existindo de alguma maneira e entrega o seu cetro cósmico a Pat, pedindo para que ele encontre alguém digno de levar o seu legado adiante. Cara, tudo isso acontece com menos de 10 minutos de episódio. A gente tem uma fotografia maravilhosa com ângulos e planos que geralmente só vemos em filmes e dificilmente vemos em uma série. Os efeitos especiais estão bem convincentes e logo de cara a gente tem Homem-Hora, Doutor Meia-Noite, Pantera e, é claro, o próprio Sideral morrendo nas mãos de Mestre dos Esportes, Geada, Onda Mental e Solomon Grundy. Mas apesar do episódio se abrir com uma tragédia, o tom da série consegue equilibrar muito bem esses momentos mais dramáticos com situações descontraídas e alívios cômicos pontuais. Pra quem não conhece, a história por trás da Sideral já é bem trágica. A personagem foi criada pelo Geoff Johns em homenagem à sua irmã que morreu em um acidente de avião. E o próprio Geoff Johns está envolvido na produção dessa série. Então eu acho que a gente vai ver uma série produzida com muito carinho, em que ele vai cuidar para que tudo seja o mais perfeito possível. Acho que é por isso que logo no primeiro episódio a gente já sente várias referências, vários momentos dos quadrinhos sendo recriados e até mesmo uma foto que mostra Courtney Whitmore ao lado da verdadeira Courtney Jones. Certamente um dos easter eggs mais emocionantes que já vimos em uma série. Mas como eu falei, a série consegue trazer um tom positivo, é quase um sentimento de esperança, que era exatamente a sensação que a gente tinha com os heróis da Era de Ouro dos quadrinhos. Veja bem, a Sideral não é uma personagem clássica. Ela foi criada em 1999 em uma tentativa de resgatar os heróis e grupos da Era de Ouro para uma nova geração. Essa iniciativa não funcionou tão bem quanto a DC Comics esperava, mas a personagem conquistou uma certa popularidade, principalmente por ser uma adolescente em meio a grandes heróis. Então, apesar de no começo desse vídeo eu ter falado que essa não vai ser uma série típica do Arrowverse, por exemplo, em que a gente tem drama e discurso motivacional em todo o episódio, acho que em alguns momentos nós teremos sim drama adolescente, drama familiar, problemas na escola, até porque isso faz parte da construção da personagem. Nos quadrinhos, a Sideral tem 14 anos, então é natural que algumas dessas situações sejam trabalhadas na série também. Mas o modo como isso foi trabalhado no primeiro episódio é realmente muito natural, é prazeroso de se ver. Você não sente uma forçação de barra para transformar a trama em algo adolescente. Ela já é desenvolvida dessa maneira e ela funciona muito bem assim. Mas isso não quer dizer que ela é boba, que ela é infantil. Ela é simplesmente voltada para um público mais jovem. Mas beleza, e aí? Do que essa série trata afinal de contas? Bom, 10 anos depois da derrota da Sociedade da Justiça, o Pat Dugan, o sidekick do Sideral original, se casa com a Barbara Whitmore, a mãe da Courtney, e a família resolve se mudar para Blue Valley, Nebraska, procurando um novo recomeço em um lugar mais calmo do que a agitada Los Angeles. Uma coisa que eu achei muito legal é que a série não deixa claro em que momento ela se passa. A gente tem referências modernas como eletrodomésticos atuais, celulares, o irmão da Courtney fala sobre jogar Fortnite, mas ao mesmo tempo, em alguns lugares, a gente tem mobílias, telefones antigos, carros e lanchonetes dos anos
50, anos 70, tem aquela cultura do cine drive-in, em que os adolescentes ficam assistindo os filmes nos carros, naquelas telas gigantes. No cinema tá em cartaz Grease nos tempos da brilhantina, mas ao mesmo tempo a trilha sonora traz músicas e artistas dos anos 90, como o Hansons. Eu achei sensacional a gente não ter uma localização temporal exata, porque isso realmente passa uma sensação de que essa é uma terra alternativa, em que aconteceram algumas coisas mais ou menos na mesma época em que aconteceram na nossa realidade, mas a gente também tem algumas influências de outras épocas. Então não saber exatamente em que momento se passa dá uma liberdade para os roteiristas brincarem com diversas situações. Vamos ver como isso vai ser trabalhado nos próximos episódios. Mas é claro que a principal função de um primeiro episódio é apresentar a protagonista, desenvolver ela e, consequentemente, os personagens mais próximos a ela. Assim como acontece nos quadrinhos, a Courtney tem uma esperança cega de que o seu pai vai retornar um dia e por isso não consegue aceitar o Pat como seu padrasto. A série também explora os sentimentos da Courtney diante de ter que se mudar para uma nova cidade, ter que fazer novas amizades, ter que encarar um ambiente completamente diferente do que ela estava acostumada. São dramas adolescentes, mas que de certa maneira a gente também consegue se relacionar, porque muitas pessoas já passaram por situações como essas. O que menos gente consegue se relacionar é o fato de ter um padrasto que foi o sidekick do Sideral. O cara fez parte da Sociedade da Justiça, ele tem um segredo, e é justamente esse segredo que a Courtney descobre por acidente e que vai fazer com que os personagens se aproximem. Mais do que simplesmente descobrir esse segredo, a Courtney encontra o cetro cósmico, que reage à presença dela e basicamente a transforma na nova Sideral. Eu gostei muito do modo como isso foi explorado, porque é realmente aquela parada adolescente que a gente viu em Poder Sem Limites, por exemplo. Caramba, agora eu tenho superpoderes, eu vou me tornar um super-herói, eu vou me vingar de quem faz o mal. Mas logo na primeira missão, ela quase mata uma pessoa. Então ela realmente precisa de uma mentoria, que é o que a gente sente que vai acontecer com essa aproximação entre a Courtney e o Pat. Toda essa situação entre a Courtney e o Pat, ela acreditar que o pai vai voltar um dia, tudo isso foi tirado diretamente dos quadrinhos. A única diferença é que nas HQs ela encontra a roupa do Sideral original por um acaso, enquanto ela tá planejando pregar uma peça no Pat. Na verdade, ela quer transformar a vida dele no inferno para que ele saia da sua vida. Mas quando ela se torna uma heroína, quando ela descobre o passado do Pat, isso passa a criar um vínculo entre os dois. Ainda mais quando eles passam a trabalhar juntos depois que o Pat desenvolve o Faixa, um traje cibernético que ele usa para auxiliar a Sideral durante as missões. Eu realmente não esperava que nós fôssemos ver o Faixa logo no primeiro episódio, mas foi incrível, eu simplesmente adorei o modo como a história foi conduzida, mesmo com as conveniências de roteiro. Logo na sua primeira missão, a Courtney ataca logo o filho do Onda Mental, que também tá morando em Blue Valley, e isso faz com que o vilão reúna o time de criminosos novamente. É bem conveniente, mas é um clichê bem divertido de se ver. Os filhos dos heróis e vilões também entram em conflito, assim como a geração anterior. Eu acho uma história legal. A escolha de elenco pra mim é perfeita, porque o Luke Wilson consegue passar esse ar de um cara que quer se tornar um super-herói, um cara que quer fazer a coisa certa, mas ele é um perdedor, ele não é levado a sério por ninguém. Isso fica bem claro na fala do próprio Sideral quando ele tá morrendo. Alguém tem que levar o legado da Sociedade da Justiça adiante. Alguém será digno do cetro cósmico. Não você, definitivamente você não, mas alguém vai. O modo como ele não tem moral com o próprio filho, a Courtney não respeita ele, é muito engraçado. Ele é aquele bobalhão, mas que a gente gosta, que conquista a gente porque é muito carismático. Por falar no filho do Pat, o Mike é um grande alívio cômico, uma grande adição para a história. Eu sinto que ele vai ganhar cada vez mais destaque, as falas dele são muito pontuais, são muito bem colocadas, mas dão aquele ar mais divertido para a cena. Gostei muito da participação dele, espero ver um pouco mais dele também. Acho que talvez ele seja o ator mais fraco, afinal de contas a gente tá falando de um ator mirim, de um ator iniciante, mas ele tá se destacando muito bem. Quando ele precisa dar os seus pontos de alívio cômico
cômico ali, o moleque manda bem. A mãe da Courtney é a atriz Amy Smart, que se você assistiu Efeito Borboleta deve ter se apaixonado por ela também. Eu acho que ela foi competente no papel, no que foi mostrado nesse primeiro episódio. Ela não teve tanto espaço para se desenvolver, talvez naquela conversa que ela tem com a Courtney, que fala sobre como o pai abandonou a família e tal, seja um momento em que ela mais brilhe, mas eu acho que se essa série tiver mais momentos dramáticos para essa personagem, ela vai conseguir sustentar isso muito bem. E a própria Brec Bassinger, que é carismática, é uma fofa e consegue convencer a gente de que é a Sideral antes mesmo de ganhar os seus poderes. Enfim, como eu falei, dá pra sentir que tem muito carinho envolvido nessa produção. Muito carinho e muito fanservice. A gente tem referência a Action Comics, que foi a revista de onde surgiu o Superman. Tem referência a histórias clássicas da Sociedade da Justiça. Tem um momento em que a Sideral monta no cetro cósmico, assim como acontece nos quadrinhos. As coreografias da cena de ação são muito bem executadas. Eles criaram uma personalidade nova pro cetro, que basicamente transforma ele em um personagem que é muito divertido, é muito debochado. Você realmente começa a criar um afeto por um objeto. Dá pra perceber que eu tô muito empolgado pra ver como essa série vai continuar. Achei legal o modo como esse primeiro episódio foi trabalhado, quase como uma fase tutorial de um jogo de videogame. Então as sementes vão sendo plantadas ali e você já fala, opa, isso aqui vai se desenvolver no futuro. Essa situação aqui não foi mostrada por acaso. Esse personagem não fez isso aqui de graça. Ah, esse cara aqui tem nome de vilão. O próprio Pat falando o nome dos heróis e depois lendo as fichas dos vilões, tudo isso pra situar as pessoas, afinal de contas, esse não é um universo muito conhecido. A gente sabe que existiu a Sociedade da Justiça, que eram heróis clássicos, que eram heróis consagrados da Era de Ouro, mas não são personagens que são populares até hoje. Então a DC tem um vasto arsenal ali pra trabalhar, uma galeria enorme de heróis e de vilões que ela pode tornar populares. É claro, as séries recentes aí do Arrowverse ajudaram muito a popularizar também essa galeria de vilões e de heróis mais desconhecidos, mas Sideral também vai pegar um pouco desse embalo. E já que a gente falou de Arrowverse, já que tá sendo exibida na CW e já que teve uma participaçãozinha especial no mega crossover da Crise nas Infinitas Terras, muita gente tá se perguntando se a Sideral vai fazer parte do mesmo universo de Flash, Supergirl e Arqueiro Verde. Quer dizer, Arqueiro Verde tá acabando ali, mas foi o responsável por dar nome e origem a esse universo. E a princípio, não. A princípio, como eu falei, por se passar em uma terra alternativa, em uma terra que não tem ligação com a nossa terra diretamente e também não tem ligação com a terra dos heróis, de nenhum dos lados. Apesar de ser produzida pelo DC Universe e exibida na CW, a Sideral não traz nenhuma referência que a princípio defina, bata o martelo, ah, ela faz parte do Arrowverse, ou não, ela faz parte do DC Universe. Então, ela é uma série isolada. Até mesmo o modo como ela aparece ali no final de Crise nas Infinitas Terras mostra que ela tá em outra terra. Mas isso não exclui a possibilidade de que no futuro ela venha participar de alguma maneira de um mega crossover. Uma coisa que eu fiquei curioso pra saber como vão fazer na tradução é o nome do Pat Dugan como sidekick do Sideral. No inglês, a sua identidade é Stripesy, que pode ser traduzido literalmente como listrado, o que faz sentido já que ele ao lado do Starman, que é o Homem-Estrela, o Homem Estrelado, formavam a bandeira dos Estados Unidos. Só que convenhamos, como a própria Courtney fala, listrado é um nome que não bota medo em ninguém, então o personagem sempre foi tratado como uma piada. Só que no Brasil, ele foi traduzido como Fúria nos quadrinhos, então vai perder um pouco da graça da piada se eles usarem o nome real do personagem, né, o nome oficial do personagem no Brasil. Eu espero que pelo menos pra piada ali eles adaptem como listrado mesmo. Agora, uma grande diferença e que eu não sei se vai ser trabalhada na série é que nos quadrinhos o que dá os poderes pra Sideral ou pro Sideral é o seu cinturão cósmico. É o cinturão que absorve o poder das estrelas e transfere pro seu usuário.
Aqui, ela já conseguiu usar os poderes de emissão de raios ali, por exemplo, apenas usando o cetro cósmico. Nos quadrinhos, o cetro cósmico também tem o seu grau de poder independente, mas ele garante basicamente o voo, a velocidade para Sideral. Não tá tão ligado assim com os poderes cósmicos, com os poderes os poderes estelares propriamente dito. Já na série, o Sideral fala pro Pat que ele tem que encontrar alguém digno do cetro. Então eu acho que eles vão tirar essa dependência dos dois elementos, né, tanto o cinturão quanto o cetro cósmico, e apenas o cetro vai ser o responsável por dar os poderes da Sideral. Enfim, já deu pra vocês sentirem a minha empolgação. Eu sou completamente apaixonado por essas séries do DC Universe, tanto é que a gente falou aqui de Titã, de Patrulha do Destino, de Monstro do Pântano, e eu espero que vocês me acompanhem nessa saga em que a gente vai falar da Sideral também. Então, se você quer fazer parte desse grupo aqui pra gente acompanhar a Sideral toda semana, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo e seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Lembrando que agora a gente tem TikTok também, então você encontra a Legião no TikTok. Aproveita pra me seguir lá no Instagram, @maidanalh. Então é isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Alguém tem que levar... Dito isso... Enrolação. Que sono. Ela quer transformar a vida dele no inferno para que ele saia da sua vida. O que faz com que o vilão reúna o crime de criminosos. Só isso.